Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Capítulo 1. Do Gênese ao Apocalipse. Da parte de Deus. Moisés desejou o derrame de dons para toda a carne? Deus prometeu o derrame de dons para toda a carne? João Batista afirmou que o Verbo modelo batizaria em dons ou seria o cumpridor da celeste promessa? O Verbo prometeu que voltaria dos umbrais da morte para cumprir a promessa de Deus, entregando o Pentecostes? Por que quis Deus que o Verbo exemplar só cumprisse a promessa divina depois da crucificação? Por que, da parte de Deus, houve tamanha importância dada aos dons mediúnicos? Divina simplicidade. A lei foi entregue à consciência de cada filho de Deus, e somente a justiça divina o julgará, em secreto, em tempo certo. O Verbo modelo deixou o exemplo de tudo que deriva de Deus, seja espírito ou matéria, e a Deus um dia retornará, como espírito e verdade, e ninguém com ele poderá jamais discutir, porque seu advogado se chama justiça divina. Entretanto, da parte de Deus, o Verbo modelo afirmou que para tirar a orfandade do mundo ou da humanidade, ficaria a graça do derrame de dons para toda a carne, o glorioso Pentecostes, o começo da generalização da consoladora revelação, da mais ostensiva comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros. A família humana, lotada no planeta, constituída de encarnados e desencarnados, a partir do glorioso Pentecostes, iria ter facilidades comunicativas e assim ficaria selada, de forma imortal, a implantação da excelsa doutrina do caminho. Evidentemente, haja inteligência nos filhos de Deus para que entendam as profecias do Velho Testamento, o Natal, a crucificação, a ressurreição em espírito e matéria na unidade divina, o glorioso Pentecostes ou derrame de dons para toda a carne, e cuidem bem disto, a entrega do infalível Apocalipse, contendo as advertências sobre as blasfêmias que viriam e os acontecimentos terríveis para antes de findar o segundo milênio, a fim de haver a grande renovação. Palpiteiros esfarrapados, encarnados e desencarnados, tudo fazem para, através de palavrórios rasteiros, medíocres e ridículos, colocar na frente de tudo os seus estúpidos engodos, criminosos convencionalismos e abomináveis dogmatismos, deixando para trás a vivência da lei de Deus, a compreensão e vivência do Verbo exemplar, e o conhecimento dos textos bíblicos que tratam dos dons espirituais a todos os filhos de Deus, para que saibam de suas graciosas serventias, arcando com a responsabilidade de seus usos. Fartam-se de pronunciar a palavra verdade, lambeteiam a palavra evangelho, mas entregam-se vigorosamente ao trato de seus míseros estreitismos sectários. Um novo céu e uma nova terra. Depois do dilúvio de fogo ou guerra atômica, a doutrina do caminho triunfará, porque os filhos de Deus procurarão viver a lei, entender e imitar o Verbo exemplar e cultivar nobremente a graça dos dons intermediários, não só para não haver crimes entre irmãos, mas acima de tudo, para que o Deus interno desabroche mais depressa no imo de cada um, para também mais depressa cada um reintegrar na unidade divina ou essencial, por ser esta a sagrada finalidade do Espírito. A mensagem do Senhor. Ficou previsto que a doutrina de comportamento que Deus entregou por Moisés e Jesus seria atraiçoada pela besta corruptora, prevista no capítulo 13 do Apocalipse. E a doutrina
a ser restaurada pelo profeta Elias, como ensina Jesus, é a seguinte: ao descerem do Monte Tabor, Jesus respondeu a Pedro, Tiago e João Evangelista: quando Elias vier de novo, restaurará todas as coisas. Mas na codificação faltou o divino documentário, não é certo? E a restauração do que Deus entregou por Moisés e Jesus sem o divino documentário é honesto? E cumpre entender mais as seguintes verdades da Bíblia. Deus fez Jesus entregar-vos o aviso: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Ignorantes ou mentirosos é que dizem que a Bíblia ficou completa, não é mesmo? E quem iria trazer o Evangelho eterno, o de Deus, não falho, não omisso, a chave iniciática total? Qual a predestinação apocalíptica do Brasil? Quando Elias desencarnou, depois de viver o personagem Kardec, foi assim que lhe ordenou Jeová, o anjo do Sarçal, o Cristo da galáxia, o que nela representa o princípio ou Deus. Filho Elias, arregimente a turma servidora e parta para a terra do Cruzeiro do Sul, porque lá, na Atlântida redescoberta, onde entregaram a Bíblia-mãe com o nome de Popol Vuh, entregarão a última, que se chamará Evangelho Eterno, prometido no Apocalipse, capítulo 14, versos de 1 a 6. Para começar o trabalho messiânico de restauração do que Deus entregou por Moisés e Jesus, Elias entregou o Espiritismo, que, como não podia deixar de ser, é moral divina e mediunismo instrutor e consolador. E quem diz que a codificação é obra completa, só pode fazê-lo como ignorante ou hipócrita, refinado mentiroso, porque na codificação nada há do divino documentário bíblico profético. Estudem o documentário bíblico profético, porque Deus nada mais ordena a seus filhos que não seja viver os 10 mandamentos e cultivar santamente as graças do santo mediunismo, na Bíblia chamado de Espírito Santo ou carismas intermediários. 1. Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércios de engodos ou simulações, ou fingimentos, etc. 2. Infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. 3. E Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns, e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias, e um novo Pentecostes ou derrame de dons para toda a carne. Aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O Supremo Documento. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não desejarás o que é do teu próximo. Como o Verbo, modelo, advertiu sobre a lei, vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra.
pecar contra um mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Dai dignos frutos pelo exemplo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de tudo isso, os fabricantes de pedradas contraditórias fizeram do verbo exemplar o capacho de todas as patifarias que se fingem de cristãs, inventando, justificando e impondo politicalhas dominadoras, comerciais, etc. Não existe máfia religiosista ou sectária ou mórbido facciosismo que não use o Cristo modelo para impor o seu manobrismo anticristão. Como Jesus tratou os rabinos ou padres? Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós, que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos estes crimes respondereis. O maravilhoso intermediário. Resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, esse é que em espírito batizará. João 1:33. Daqui em diante, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1:51. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus, capítulo 22. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos lembrará tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que virá sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos, capítulo 1. E foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos, capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Estendendo a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Atos, capítulo 4. Porque sendo exaltado por Deus e tendo recebido de Deus a promessa do Espírito Santo, derramou a este sobre vós,
como agora o estáis vendo e ouvindo. Atos 2:33. Caríssimos, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. Primeiro livro de Samuel, 9:9, tradução Ferreira de Almeida. E estes sinais seguirão aos que crerem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16:17. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus. Esse divino documentário, com suas lições sobre a lei de Deus e o divino mediunismo, instrutor e consolador, foi atraiçoado pela besta e o falso profeta, dois imundos cleros, previstos no capítulo 13 do Apocalipse. Foi no ano 313, na cidade dos Sete Montes, que começaram os bestialismos. Estudem o seguinte aviso. Mais de 250 pessoas escreveram sobre João Batista e Jesus, não apenas 4. A besta corruptora adulterou e bastante textos do Novo Testamento, para assim impor a reis, povos e nações, como bem adverte o Apocalipse, capítulo 13, que iria acontecer e aconteceu. Isso tudo será pago até o último ceitil, como devem ler no Apocalipse, capítulos 11, 12, 14, 19, 21 e 22. Portanto, antes de findar o segundo milênio, Elias devia vir restaurar o que Deus entregou por Moisés e Jesus, o código de comportamento que resultaria na divina civilização apontada por Deus em Isaías capítulo 11, se os bestialismos humanos não tivessem atraiçoado. Porque entendam, Jesus entregou o aviso que ninguém devia ignorar ou atraiçoar. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Com a restauração do que Deus entregou por Moisés e Jesus, viria a seguir o Evangelho eterno, o de Deus, a chave iniciática total que Deus só veio a prometer no Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. Evangelho eterno, Apocalipse 14, 6. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino como unas ou espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Esta sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras.
Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar de tudo que deriva do um essencial e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura. Entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmo ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, finda a tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Fora daquilo que a lei de Deus ordena, o verbo exemplar exemplifica, e os dons do Espírito Santo ou mediunidades fornecem para haver a comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros, ninguém se autodivinizará. Que ninguém se faça juiz de Deus, dono da verdade e fiscal do verbo modelo, pelo fato de ser escravo de um sectarismo qualquer. Em toda a antiguidade, Deus enviou seres dotados de graças mediúnicas, e por eles a comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros. E, portanto, profundas lições atinentes ao Espírito Filho, com suas obrigações no sentido de desabrochar o Deus interno, as latentes ou divinas virtudes que comporta, por ser Filho de Deus, o princípio. Mas imundos cleros, de fabricação humana, idólatras, praticantes de fingimentos, cultores de encenações palhaças, ridículas, e com a roupagem e os gestos mistificadores, inventaram o famigerado conceito de uma só encarnação. Como vivem das mentiras que vendem aos tolos, poucos se importam ao remeter para o mundo espiritual infelizes espíritos que vão mergulhar em desesperos, desilusões dolorosas e revoltas comprometedoras, que mais ainda os prejudicam, tendo de mergulhar nas mais expiatórias encarnações para resgatar faltas. O criminoso conceito de uma só encarnação, por atraiçoar lei divina, produz profundos males aos espíritos filhos de Deus. Nenhum livro do mundo sofreu mais adulterações do que a Bíblia, e nenhum livro do mundo é mais cheio de escabrosas contradições. Mas também nenhum livro do mundo apresenta mais testemunhos sobre a lei de Deus e as graças do divino mediunismo, a luz do mundo e o sal da terra, a divina fonte de advertências, ilustrações e consolações. A humanidade, vivendo fora da lei de Deus e das graças do divino mediunismo, descamba para os bestialismos incontáveis, isso em que está mergulhada, ao findar do segundo milênio, sujeita a severas punições. Os sectários fanatismos criados em torno de relativos enviados de Deus forjaram ódios e sangueiras, e a natureza revolta em homens perversos custam sofrimentos incontáveis. Não mudarão Deus, seus 10 mandamentos e seus divinos dons distribuídos a seus filhos, sendo, portanto, dever sagrado e santificante ajudar a distribuir esta divina mensagem. De Deus é a lei moral inderrogável e são os dons mediúnicos. A traiçoar isso, fez gorar Isaías capítulo 11, criando terrível karma negativo, tragédias da natureza e perversões humanas.
Depois das punições previstas em Mateus, capítulos 24 e 25, e no Apocalipse, capítulos 17, 18 e 19, quem sobrar viverá a divina civilização. Vide Isaías, capítulo 11. Depois das necessárias higienizações previstas por Jesus e o Apocalipse, ninguém duvidará do que Elias devia restaurar, para em seguida entregar o Evangelho de Deus, o divinismo, prometido por Deus em Apocalipse 14, 6. Lembrai-vos de que Moisés e Jesus fizeram tudo para vos conscientizar disto. É Deus o Senhor da impoluta justiça, e dos seus dons distribuídos a seus filhos, e dos 10 inderrogáveis mandamentos, e dos anjos, dos espíritos que agem nos reinos da natureza, sendo também os entregadores de ensinos e graças aos temporariamente reencarnados. No porvir, quem pronunciar o nome de Deus irá fazê-lo com total respeito. Virão a entender a seguinte verdade: para desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas que cada um contém, por ser emanado de Deus, o princípio, em menos tempo e com o mínimo de sofrimentos, basta proceder assim: nunca fazer mal e sempre fazer o bem. Palavrórios empolados e enfileirados, e aranzéis urdidos e enrolados em escabrosas teologias ou posturas fisiológicas encenadas hipocritamente, tudo isso terá que findar, custe o que custar, doa a quem doer. Deus quer é limpeza de consciência e atos simplesmente bondosos. A misericórdia é a oração que santifica o Espírito Filho. Poesia O Destino da América. Glória a ti, Atlântida redescoberta. Brilhe em ti o cristianismo restaurado. E tua fronde altaneira, em luz referta, esplenda em verdade, roteiro divinizado. Em tuas plagas no antanho fendidas, por dilúvio que a suma justiça culminou, um novo céu esplenda e derrame floridas, mestres divinas, que o bom Deus te enviou. Não desvies agora dos anseios da luz, da vera doutrina do amor que a diviniza, daquele Consolador derramado por Jesus no sublime Pentecostes que Deus eterniza. Tua aura espalhe os clarões doutrinários, teus brados proféticos fecundem a terra, teus feitos de amor lembrem lampadários, vertentes da glória que o Cristo encerra. Desapareçam em ti as manchas infiéis, desvios da virtude que as trevas puniram, e aquele novo céu, em teus luzentes anéis, revelem o amor, aonde as dores sumiram. Virão a respeitar a codificação de Deus, a bíblica. A codificação de Deus, a bíblica, começa nos patriarcas, adentra Moisés, Elias, os profetas e Jesus, e bem mais tarde, antes do findar o segundo milênio, com Elias restaurando tudo e também entregando o Evangelho eterno, só prometido no Apocalipse 14, versos de 1 a 6, tem complementação definitiva. Fora da lei de Deus, existe a má aplicação do santo mediunismo. Há o trato com espíritos de baixo nível moral. Funcionam os hipocritismos clericais e outros, e os amores escabrosos, nojentos, imundos, esquecem de Romanos 1, 22 a 32. Esta divina mensagem ensina a parar de mentir em nome de Deus, Moisés e Jesus. Esta divina mensagem ensina a não atraiçoar as verdades bíblicas e proféticas, porque fazer isso é atrair cataclismos punitivos apavorantes. Colocar esta sagrada mensagem ao alcance dos filhos de Deus
é tarefa divina, ajuda a desabrochar o Deus interno, que é o sagrado objetivo da existência do Espírito Filho. Quem sabe que vai desencarnar, saiba como estar com Deus. João Batista e Jesus eram nazireus, essênios, profetas, videntes, nunca padres. Respondam, e Deus entregaria tantos ensinos, através dos séculos, para depois deixar imundos clericalismos e bastardos ismos tripudiarem tudo e ficarem acima de punições mais do que necessárias? Jamais precisaria Deus que algum filho seu tivesse de remendar seu eterno desígnio. Imundos clericalismos inventaram mentiras. Já houve tempo em que na humanidade faltaram os estúpidos indivíduos que colocaram seus estúpidos conceitos acima dos desígnios divinos, os inderrogáveis? Não maldigam as punições previstas por Jesus e o Apocalipse. Maldigam as sujidades humanas, clericais e outras tantas que os desviaram da divina verdade. Com ou sem poesia? Composto de matéria organizada, complexo físico-químico-mecânico, o homem-terra de idade ignorada é relativo, pobre presa de pânico. Se faltasse água, o coitado jamais viveria, seria como nada. Entretanto, o fútil e agitado alardeia importância desmesurada. Depende do ar, normalmente, alimento que não é de sua lavra. Porém o tolo, cínico a valer, a Deus ouvida ou fere na palavra. Sem sol não poderia viver, tudo seria gelo, morte e solidão. Entretanto, estulto, sem saber, a Deus não agradece tamanha doação. Por fim, na desencarnação, ao enfrentar a justiça imaculada, sofrendo a triste desilusão, renascerá para a vida mais educada. Sendo materialmente assim, que diremos do reino da imortalidade, daquele vós sois deuses, enfim, que reclama a plenitude da verdade? Desperta, homem, para sempre, que a nova terra desponta no horizonte. É um novo céu em vislumbre, quer que uses a terra divinamente. Caso contrário, pobre de ti, porque a justiça divina fará sofrer. Ao teu errado e tolo frenesi, aonde será muito triste o teu viver. Lembra, vivendo, a lei de Deus, ausculta nas obras o Cristo modelo, que a festa dos pobres ateus mergulhará no mais infernal pesadelo. 3 significativas realidades. 1. Depois de ser o Espírito, como centelha, emanado do princípio ou Deus, tudo se resume em desabrochar as latentes virtudes divinas até retornar ao princípio ou Deus em unidade total. Essa realidade jamais mudará no infinito e na eternidade. 2. É normal nas humanidades primitivas ou de média evolução, como a da Terra, os seus indivíduos não darem a essa realidade fundamental a importância devida, prejudicando-se profundamente, retardando a celestial chegada final, isto é, a união divina. 3. É normal, também, toda sorte de embusteiros, trapalhões, mistificadores ou fabricantes de religiões, cleresias e mórbidos fanatismos sectários, panelinhas e outras malícias comerciantes de idolatrias ou vendedoras de engodos, usarem a ignorância dos ignorantes e a tolice dos tolos para forrarem seus rasteiros e criminosos egoísmos temporais. O sagrado objetivo da existência. O sagrado objetivo da existência é retornar ao seio do Um Essencial como parte integrante do Um Essencial, deixando de vez a relatividade para ser divindade.
fora da lei moral, do verbo modelar e modelador, e fora do cultivo decente dos dons intermediários, ninguém voltará ao seio divino. Foi para assim informar, para sempre, que o Verbo ressurreto deixou aquela ordem que está no livro dos Atos, capítulo 1, versos de 1 a 8. A importância do glorioso Pentecostes. A lei ordena o comportamento correto para não haver crimes entre irmãos e jamais endossa o uso de práticas fingidas para fugir da justiça divina. Quem puder sondar o que vai pela subcrosta, pelos umbrais e pelas encarnações dolorosas, ficará sabendo que o programa divino não muda. Como verbo exemplar, alfa e ômega, ou representando tudo que deriva do princípio e a ele deve retornar como espírito e verdade, Jesus é o exemplo de comportamento, de sujeição às leis divinas, para mais depressa retornar ao seio divino como uno total. Inverter os termos é crime repugnante, custará caro. Como ficaria o glorioso Pentecostes, a revelação generalizada, para advertir, ilustrar e consolar? O Verbo deixou o aviso imortal: batei e abrir-vos-á, chamai e ser-vos-á respondido, procurai e achareis. Desgraçadamente, os sacerdotes judeus perseguiram e mataram os entregadores da doutrina do caminho. Desgraçadamente, em 313, Roma funda sua igreja e chama os dons e seus sinais e prodígios de coisas do diabo. Quem esmigalhará os mistificadores? O Verbo exemplar advertiu: aquele que se esbater contra esta rocha arrebentar-se-á, e aquele sobre quem ela cair será esmigalhado. Sendo ele o alfa e ômega, ou que representa tudo que deriva do princípio, e a ele deve retornar como espírito e verdade, ou Deus em Deus, é modelo do programa divino. Contrariar é obra de parvos, é blasfêmia, custará pranto e ranger dos dentes. Criminosa afirmação. Depois de alguém ler a lei de Deus, estudar a significação do verbo modelar e modelador, ou que representa tudo que deriva de Deus e a ele deve um dia retornar como espírito e verdade, e de estudar os textos bíblicos que tratam dos dons do Espírito Santo, a mais estúpida afirmação que pode vir a fazer é esta: afirmar que todas as religiões são boas. Boa é a verdade que a lei afirma, é a sentença do verbo modelo, afirmando que só ela é libertadora, e também boa é a revelação que adverte, ilustra e consola, e que foi generalizada a partir do Pentecostes, a fim de pôr fim aos ridículos e criminosos comércios formalistas ou idólatras. Atrás de todas as religiões fabricadas por homens, e todas o foram e estão os exploradores da ignorância humana, os vendilhões de mentiras ou engodos, os que fecham as portas da verdade aos filhos de Deus. Israel escolhido para quê? Israel foi escolhido para entregar à humanidade os 3 fatores iniciáticos da doutrina do caminho, mais tarde chamada cristianismo. Qualquer pessoa sensata descobre, pela documentação ou cumprimento de profecias, que o moisaísmo se completa na doutrina do caminho, ou cristianismo, pois é no Velho Testamento que se encontram todas as promessas que se cumpriram no Novo Testamento. A lei é para toda a carne, o verbo modelo é para toda a carne, e os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, também são de toda a carne. E tudo isso, que foi prometido por Deus, veio através do povo escolhido. Entretanto, para a desgraça do povo escolhido, sempre foram surgindo os sacerdotes ou rabinos,
ou escribas e fariseus hipócritas, desviando a verdade, criando caminhos errados, vendendo fingimentos ou simulações, blasfemando contra os dons espirituais e os seus sinais e prodígios, a comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros. Entretanto, ninguém se iluda. Não findará o segundo milênio, sem que tremendos abalos ou cataclismos apocalípticos, portanto terríveis consequências, ponham cobro aos tenebrosos crimes perpetrados contra a doutrina do caminho. Importa viver a lei, para não haver crimes entre irmãos. Importa reconhecer a significação do verbo exemplar, modelo, de tudo que deriva do princípio e ao princípio deve retornar como espírito e verdade. E importa cultivar nobremente os dons mediúnicos, para que não falte a consoladora revelação. Como afirmou o verbo modelo, que tudo se faça de graça, que não haja príncipes entre vós. Pois a lei, o verbo modelo e os dons não são de fabricação humana, e, portanto, não há humano algum que possa se arvorar em juiz de Deus e dono da verdade.